vamos dar início a essa sessão que hoje trata sobre humanidade na medicina integrativa. Fazendo uma pequena introdução, eu estava comentando com a nossa palestrante aqui antes da sessão, a minha experiência com medicina integrativa adveio, como alguns sabem, da prática que eu tenho de artes marciais, que, semelhante a isso, vem do Oriente e é trazida para o Ocidente e aqui é adaptada. Todo o nosso conhecimento científico em medicina e saúde começou no Oriente. E, muitas vezes, com um método não científico. Eu estava comentando no médico, tentativa, erro, acerto acidental. E, a partir do século XX, para a nossa felicidade, né, a ciência evoluiu muito. Estatística, métodos de evidências. Isso melhorou muito o nosso conhecimento científico e, por consequência, a terapêutica dos nossos pacientes. Mas são poucos os tratamentos que têm evidências robustas. Nós tratamos sempre com a melhor evidência para melhor atender o paciente. E, nesse ponto, talvez tenhamos, durante muito tempo, desprezado um conhecimento milenar que poderia e pode acrescentar muito no suporte aos pacientes. No início era chamado de saúde ou medicina complementar ou alternativa, como se só pudesse ser um ou outro. E o nome integral veio enriquecer muito, mostrando que ela pode estar junto, acrescentar algo para mitigar, tratar esses pacientes. Já há estudos sobre isso, até a própria medicina integrativa já tem estudos científicos, a gente pode falar depois na discussão. E hoje é muito importante esse fórum, porque, pela falta, muitas vezes, de estudo e evidências, dá margem a esse campo a entrada de pessoas que não têm tanta experiência ou que não têm tanta formação e penetram nesse campo por achar mais fácil, talvez, chegar perto de pacientes ou tratá-los ou supor, né, pseudo-tratá-los, digamos assim. E por isso que nós achamos muito importante trazer essa discussão e profissionais sérios para falar aqui. Então, eu vou passar ao primeiro palestrante, que é a doutora Sabrina Chagas, é uma médica oncologista clínica, que é pós-graduada em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein, onde ela também dá aula, é pós-graduada em cuidados paliativos, também pelo Hospital Albert Einstein, e membro da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação. Muito obrigado, doutora Sabrina. A palavra é sua. Oi, quero agradecer. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acompanho o Projeto Humanidade desde lá de trás. Eu não consigo lembrar aqui agora quando eu comecei a acompanhar. Tinha assistido uma aula, uma sessão que teve sobre medicina integrativa e eu já estava nessa caminhada. Eu quero agradecer o convite e eu vou lá apresentar a aula. Acho que eu posso ficar aqui, né? Posso ir para cá. Primeiro que foi um desafio montar essa aula, porque a ideia era a gente falar de medicina integrativa com Outubro Rosa, né? Falar de câncer de mama, falar de humanização também na medicina integrativa, e também a gente está no meio dos médicos, né? Então, como é que a gente pode fazer uma associação com todos esses temas? Vamos ver se eu conseguir, né? Então, primeiro, trazendo aqui o roteiro que eu vou passar hoje. Eu vou tentar fazer essa relação de humanização versus medicina integrativa. Vou falar do câncer de mama, é importante, a gente está no Outubro Rosa, então a gente conscientizar sobre a importância do tema, dos exames, é importante a gente ressaltar aqui. Vou trazer os conceitos de oncologia integrativa e alguns estudos nesse sentido e aplicações, né? Como é que a gente pode, dentro do tratamento oncológico, principalmente dentro do tratamento do câncer de mama, falar sobre medicina integrativa. Esse quadro é um quadro que eu demorei muito para ingressar na medicina integrativa, de trazer a medicina integrativa para a minha prática clínica, pensando como eu faria isso. E eu, que sempre estive envolvida com câncer de mama, um dia, na Espanha, eu estava no museu e encontrei esse quadro, e esse beija-flor cor-de-rosa. Na verdade, esse não é o quadro original que eu tinha lá, são vários quadros dessa série, e o beija-flor com o papo rosa olhando por uma flor cor-de-rosa no meio de um cenário não tão colorido assim, me tocou meu coração e me identifiquei com ele de alguma forma, e a gente está nessa caminhada aí de procurar flores cor-de-rosa e iluminar a caminhada das pacientes.
Trazendo um pouquinho da história, não dá para me alongar aqui, mas falando alguns pontos que eu acho importantes, né, como que aconteceu essa desumanização, né, entre aspas, né, trazendo um resumo breve aqui. Vale lembrar que há 400 anos, nos anos 400 antes de Cristo, Hipócrates, né, já falava que o lugar de médico é ao lado do paciente, falando de humanismo, associando medicina com cultura, com artes, com a ciência também. Faz lembrar os nossos médicos de antigamente, que iam na casa dos pacientes, né, acompanhavam suas famílias, a cultura familiar, a individualidade de cada casa, para tratar, né, para participar de alguma forma. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. E, quando a gente chega no século XVII, encontra Descartes, ele traz um modelo biomédico onde ele separa cada parte do corpo, né? Então, esse momento foi interessante porque houve um aprofundamento nas especialidades médicas, mas, em paralelo, o paciente deixou de ser visto como um todo, né? Ele ficou segmentado. E aí talvez esse tenha sido um ensaio dessa desumanização. Quando a gente chega lá para 1760, 1840, com a Revolução Industrial, veio a eletricidade, muito bom, meios de comunicação, de transporte, muita pesquisa, e as linhas de produção. E, em paralelo a isso, a gente veio ver essa industrialização sendo replicada na saúde, né? As consultas sendo muito mecanizadas, sendo rápida. Então, mais uma vez, a gente mudando aí a forma de acolhimento dos nossos pacientes. E, já no século XVIII, no início do século XIX, o surgimento da clínica médica, né, a parte hospitalar já tinha sido iniciada, mas, mais uma vez, a gente se aprofundando nesse modelo, onde o paciente fica em enfermarias, no meio de vários pacientes, onde o ensino, né, numa enfermaria com várias pessoas em volta desse paciente, onde o paciente tem que responder a várias pessoas e, muitas vezes, não consegue falar sobre o que sente, sobre os seus medos. E aí, mais à frente, tivemos Pasteur e Koch, quando chega o antibiótico e a anestesia, que foi uma baita revolução, né? A revolução bacteriológica foi muito bom. Agora a gente poderia operar as pessoas, né, sem a chance de infecção, poderia fazer cirurgias que até então a gente não conseguia fazer, mas agora a gente tinha doença e paciente, né? A gente tinha doença e uma cura e um remédio para isso. Então, mais uma vez, a gente deixando, segmentando esse olhar para o paciente como todo e focando na doença, né? Então, é muito sobre esse foco que a gente vai falar hoje. E, caminhando bem mais à frente, já no século XX, né, a gente tem os caminhos da humanização, um questionamento sobre o caminho que a saúde toma. E, quando a gente fala de humanização, a gente está falando basicamente da interdisciplinariedade, da autonomia do paciente, do autocuidado e do bem-estar. Né? E, em última análise, eu gosto de trazer a roda da saúde, essa é uma adaptação minha, mas existe a roda da saúde tradicional da medicina integrativa, e, quando a gente olha para o centro dessa roda, a gente encontra exatamente autocuidado, autoestima, autocompaixão, e também interdisciplinaridade também faz parte desse olhar. Então, o centro da roda da saúde, o centro da roda que simboliza a medicina integrativa, equivalem os mesmos pontos que a gente tem quando a gente fala de humanização. E aí, quando a gente fala nos pilares da medicina integrativa, a gente está falando da qualidade de sono, do movimento, do exercício, da alimentação, dos propósitos que a gente tem para a nossa vida, nosso desenvolvimento pessoal, né? O que alimenta a gente espiritualmente também. A gente está falando do ambiente físico, dos relacionamentos que a gente tem, da espiritualidade, do equilíbrio mente-corpo. Então, o foco, basicamente, da medicina integrativa fala sobre esse miolo amarelo e, imediatamente depois, os pilares. Né? E o que a gente vê, né, nesse nosso Brasil, quando as pessoas falam de medicina integrativa, e essa medicina que a gente não quer, as pessoas vendendo exatamente o que está na periferia, né, que são tratamentos, são abordagens que nem sempre as pessoas regulamentam, conhecem a base científica. Então, a gente vai falar basicamente dos pilares, que são as práticas da medicina integrativa. Eu trago o questionamento, né? Poxa, a gente está falando de humanização, mas não somos todos humanos? Que palavra é essa? Né? Não é básico a equipe de saúde ter empatia?
Em tese, sim, mas quando a gente conversa com os nossos pacientes no dia a dia, quando a gente faz algum evento, né, eu faço muito evento para pacientes, essa fala é recorrente. O médico nem sempre me olha, não valoriza as minhas queixas, não escuta o que eu falo. Então, isso é um problema grande, né, atual, e a gente tem que tentar mudar esse olhar. E vendo sobre o prisma dos pacientes, a gente sabe que 39% dos médicos não explicam de forma clara seus diagnósticos, 91% não explora aspectos psicossociais do paciente. As consultas, né, demoram 9 a 24 minutos. E, pior, o médico costuma interromper seu paciente, em média, nos primeiros 18 segundos após os pacientes começarem a falar. Então, são pacientes que, muitas vezes, programam esse dia, se arrumam para esse encontro, vêm de longe, listam o que querem falar, e, quando ele senta na frente do médico, o médico pergunta: o que você tem? Dor. Aí o médico começa: dor aonde? Dor em quanto tempo? Dor em qual frequência? E passa o remédio e o paciente vai embora. Né? E quando a gente sabe que dor é muito mais do que um sintoma físico, né? São várias questões que devem ser abordadas. Eu trago esse dado, esse artigo foi interessante, ele é de 2019, e ele fala aqui o que é importante na hora da tomada de decisão para os pacientes com câncer de mama avançados, comparando esse olhar paciente versus oncologista. Se a gente olhar até os 60%, para os oncologistas, eles acham que tem 3 coisas fundamentais: os efeitos físicos, os efeitos colaterais físicos, a eficácia do tratamento e se a toxicidade financeira. E, quando a gente olha até os 60% dos pacientes, a gente vê vários outros quadrados. Para o paciente também é importante a logística para o tratamento. Tem gente que faz tratamento muito longe da onde mora, né? Tem que deixar seus filhos com alguém, tem que deixar de trabalhar. A gente vê as responsabilidades pessoais e também a preocupação se o paciente está fazendo um tratamento de ponta. E se a gente olhar na régua de cima também, a gente vê lá no final uma cor marrom que não existe no olhar do oncologista, que fala sobre os efeitos cognitivos do tratamento. E são efeitos muito comuns, que atuam, que complicam muito a qualidade de vida do paciente, e esse tema é muito pouco abordado. Falando um pouco sobre o câncer propriamente dito, né, essa tabela é do INCA, ele faz uma previsão para os 3 anos seguintes. A gente tem esse dado que teremos, por ano, mais de 73 mil casos de câncer de mama nas mulheres, e seguida no cólon reto, no homem também, em segundo lugar, é cólon reto. Eu gosto de só pincelar isso, porque, quando a gente vê a incidência no mundo, cólon reto não está em segundo lugar. Ele está em terceiro, e isso acontece no Brasil por questões relacionadas a hábitos de vida. Né? Então, é sempre bom reforçar aqui também quanto que hábito de vida interfere na incidência de câncer. E também é importante falar que a gente está vivendo a maior geração de sobreviventes de câncer da história. Né? A gente tem tratamentos eficazes, diagnósticos eficazes e rápidos e precoces, com uma chance de cura de 98,9% quando diagnosticado cedo. Então, nos Estados Unidos, temos 4 milhões de sobreviventes ao câncer de mama, e esse número só vai aumentar. Falando das causas, né, ao contrário do que muita gente acredita, a hereditariedade está presente em até 10%, né, dos casos. Oposto do que o paciente, quando senta na minha frente, fala. É comum ele falar: doutora, mas não tem nenhum familiar com câncer de mama. Então, só 10% está relacionado à história familiar. 30% a 40% hábitos de vida, e os outros 50%, mais ou menos, que sobra, tem a ver com o fato de ser mulher, de envelhecer, teve poucos filhos, amamentou pouco, menstruou cedo, entrou na menopausa tarde. Então, são fatores que a gente não pode mudar. E, quando a gente fala de hábitos de vida, esse artigo do INCA fala do gasto que a gente tem com cânceres evitáveis. Né? Então, se a gente gasta, em média, 3,5 bilhões por ano com tratamento de câncer, 1,4 bilhão está relacionado a cânceres relacionados ao excesso de peso. A gente está vivendo aí um aumento de 79% do câncer de mama em mulheres abaixo de 50 anos, e isso também se deve principalmente a hábitos de vida e algumas questões genéticas que a gente pode comentar depois.
Falando especificamente de oncologia integrativa, a gente está falando, por definição, a gente está falando de olhar centrado no paciente, baseado em evidências, com práticas corporais e mentais, mudanças no estilo de vida que possam mudar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, trazendo resultados clínicos importantes antes, durante e após o seu tratamento. A oncologia integrativa também tem uma história, ela não começou agora, ela não começou ontem. Em 2000, a gente teve o Instituto de Câncer fundamentando a oncologia integrativa, né, oficialmente, e, com o tempo, né, a gente chega na Sociedade de Oncologia Integrativa, em parceria com a ASCO, que é a maior sociedade de oncologia do mundo, e hoje a gente tem mais de 50 centros nos Estados Unidos com oncologia integrativa. A gente já falou um pouco sobre isso, mas é importante reforçar que medicina integrativa não é medicina alternativa. A gente não está abrindo mão do tratamento convencional para fazer um outro tratamento. E a gente tem esse estudo que mostra que, nos pacientes onde a gente abriu mão do tratamento convencional para fazer outros tratamentos, a gente teve uma sobrevida pior. Eu trouxe aqui alguns estudos que, para mim, simbolizam muito a caminhada da oncologia integrativa. E esse estudo é bem antigo, assim, relativamente antigo, de 2013. É um estudo do INCA, que eles começaram a se perguntar por que tem tanto paciente fazendo medicina integrativa, né? Por que tem essa busca? Então, eles trouxeram como dado que muitos pacientes fazem uso, mas a gente sabe que o uso inadequado, paciente usando sem indicação precisa, pode ter malefício, mas a medicina integrativa pode diminuir a toxicidade do tratamento, melhorar a qualidade de vida. E, o mais importante, a procura pela medicina integrativa tem a ver com a insatisfação com a abordagem da equipe. Esse trabalho é mais antigo, é de 2002, e eu acho interessante que eles falam o que é a medicina integrativa, qual é o objetivo dela. Então, melhorar a relação médico-paciente, trazendo a promoção da saúde e da cura em oposição ao foco excessivamente tecnológico, incorporando autocompaixão, autocuidado ao tratamento, e trazendo a visão do paciente como um todo, e não como uma doença. Então, ele fala aqui que a medicina integrativa de hoje será a nova medicina do século XXI. É importante saber, né, que 40% a 80% dos pacientes oncológicos fazem uso de algum tratamento complementar, só que só 14% comunica à equipe de saúde. Isso é muito grave, né? A gente precisa ter profissionais que entendam de medicina integrativa, porque tem práticas que são contraindicadas, tem ervas que são contraindicadas, tem suplementos que atrapalham a eficácia da quimioterapia, por exemplo. Então, isso deve ser falado. A prática da medicina integrativa entre os pacientes de câncer tem aumentado, né? Então, esse é um dado do maior congresso que a gente tem na oncologia, mostrando como que tem aumentado ao longo do tempo. E, novamente, né, a ASCO, que para a gente é referência na abordagem oncológica, falando que o oncologista, quando perguntado se seus pacientes fazem uso de alguma prática de medicina integrativa, ele acredita que só 40% faz uso de alguma prática. E quando, na verdade, 73% dos pacientes com câncer de mama utiliza alguma prática, né? Então, isso é pouco falado, isso é pouco conversado nas consultas. E lembrando, né, afinal de contas, o objetivo do tratamento oncológico é viver mais, sim, mas também é viver melhor. Né? E aí eu poderia trazer vários exemplos de manejos de sintomas oncológicos, mas eu trouxe a fadiga para entender como é que a gente faz essa relação do tratamento oncológico versus os sintomas. Então, lembrando que a fadiga está presente em 80% dos pacientes em tratamento, e mesmo depois que o tratamento acaba, o paciente, 30% ainda tem essa fadiga. Lembrando que, por definição, fadiga relacionada ao câncer é um sentimento subjetivo, persistente, angustiante, de cansaço físico, emocional, cognitivo e exaustão. Então, como é que a gente vai imaginar que a gente vai dar um remédio e vai resolver toda a fadiga do paciente, né? É lógico que a gente tem fadiga relacionada à anemia, do tratamento, por exemplo, mas fadiga deve ser olhada como um todo. E a gente tem a NCCN, que traz as diretrizes para a gente do tratamento oncológico, e a gente tem um capítulo que eles falam sobre o tratamento da fadiga, onde ele fala sobre as abordagens não medicamentosas. E a gente pode ver na categoria 1, que fala de evidência científica, de qualidade, que ele fala da yoga,
massagem, acupuntura, terapia cognitivo-comportamental, consulta com a nutricionista, manejo da insônia. Então, isso tudo a gente está falando de medicina integrativa. A gente tem a ASCO, novamente falando dela, endossando as melhores práticas de oncologia integrativa no tratamento do câncer de mama. E, nesse estudo, tem essa tabela falando o nível de evidência para cada prática versus sintoma. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para a depressão, um nível de evidência grande com meditação, técnicas de relaxamento e yoga, por exemplo. A gente tem também uma diretriz sobre manejo de ansiedade e depressão, onde a gente tem a atividade física e o mindfulness com grande evidência aí, nesse sentido. A gente tem um manual de práticas mente-corpo relacionando práticas com sintomas. Então, só citando, por exemplo, a yoga, tem um papel muito contundente no manejo da ansiedade e depressão, mas também ajuda na fadiga, no bem-estar geral, na cognição, entre outros. Aqui é um estudo até que o Carlos José, a gente mencionou ele participou. E aqui eles falam sobre a diferença da medicina convencional da medicina integrativa e complementar, reforçando a questão do foco no paciente como um todo e não como a doença, e dizendo que a medicina convencional chama o câncer de uma luta, né? Se refere ao câncer como uma luta, mas, na verdade, a gente está harmonizando os sintomas e tratamentos para que o paciente viva melhor. E, novamente, a gente tem uma tabela falando de cada sintoma e qual prática integrativa a gente tem benefício durante o tratamento oncológico. Gosto de reforçar o papel desses sobreviventes. Como eu disse, é uma população gigantesca, então a gente tem que ter um olhar para as alterações físicas que os pacientes têm. Eles vão voltar para os seus trabalhos, para as suas famílias, e a gente tem que tentar fazer com que eles voltem, pelo menos perto de onde eles estavam. A gente tem que saber manejar os efeitos psicossociais e as mudanças financeiras, né? Então, lá nos Estados Unidos, isso é muito contundente, né? O sistema de saúde de lá é um pouco diferente. Então, eles falam muito nesse tópico. E aí eles falam que a base do acompanhamento de sobreviventes fala sobre um cuidado coordenado, manejo de efeitos colaterais, exames de rotina e a mudança de hábitos de vida. Lembrar que a gente está falando de algo que tem no mundo inteiro, né? Os grandes hospitais que tratam câncer no mundo têm medicina integrativa em seu escopo. A gente está falando do MD Anderson, a gente está falando do Memorial, a gente está falando do Dana-Farber. E deixar uma mensagem aqui final desse filme, eu não sei se vocês assistiram, que é o Zona de Interesse. Eles falam de uma família que vivia numa casa linda, maravilhosa, uma família rica, que morava ao lado de um campo de concentração. Então, durante o filme, essa família rica, feliz, houve barulhos de assassinatos, né, de tudo o que acontece no campo de concentração, e ele ganhou um Oscar. E o diretor, quando foi pegar o Oscar, ele falou que o nosso filme mostra ao que a desumanização pode levar. Ela molda todo o nosso passado e o nosso presente. Então, que a gente tenha essas reflexões do que a gente quer para o nosso paciente, né, quando a gente estiver olhando a doença, lembrar que ele é um todo e que a gente consiga sempre olhar através, olhar além, né, e ver tudo o que ele carrega consigo na sua história, na sua cultura, com a sua família, que a gente consiga mudar essa história daqui para frente. Obrigada. Muito obrigado, Sabrina. Muito bom. Você já tocou nos pontos principais, né, mostrando que já há evidência, já tem estudos, né, sobre a medicina, e que nós, profissionais de saúde, né, temos que, independente de nós estarmos estudando, desenvolvendo essa prática, temos que saber que ela existe até para encaminhar nossos pacientes, né, e orientá-los melhor, porque muitos podem ir para práticas que talvez o prejudiquem, em vez de melhorarem, né. Eu também compartilho com você esse incômodo quando fala de luta de câncer. Inclusive, sempre tem nas notícias, né, quando alguém morre, fala assim, fulano perdeu a luta, né, contra a doença, e aquilo fica uma coisa, até para o problema da humanização, isso é ruim, né? Porque aquilo ali não é doença versus médico, ou versus paciente, ou versus alguma coisa, né? É uma doença, é algo de anormal que acontece, que você tem que ir convivendo com aquilo e tentando melhorar, né? Para a nossa segunda fala, né,
A gente vai ter o privilégio de ter aqui uma gravação que nos marcou da doutora Regina Chamon. Ela não pôde estar conosco, mas ela tem uma mensagem muito interessante sobre meditação. Já estava falando antes também com a Sabrina sobre evidências, né? No próprio Albert Einstein já há estudos de tomografia e ressonância, né? Estudo de cérebro, basicamente, acho que foi de scan, né? De ressonância com scan, de tomografias, comparando, né? Cérebros de meditadores profissionais, digamos assim, como monges, né? Budistas, aqueles amadores e aqueles não meditadores, mostrando já uma diferença, né? Uma moldagem desses cérebros para os praticantes de meditação. Isso começa, né? Eu até brinquei que tiveram que botar uma roupagem ocidental, né? Como mindfulness, para poder atrair as pessoas, mas isso já existe há milhares de anos, né? Vários tipos de meditação, exercício de respiração, vindo da Índia, da China. Mas que bom que chegou aqui, né? Colocou-se uma roupagem para poder as pessoas entenderem isso. A Regina Chamon é uma médica hematologista formada pela Unicamp. E ela é responsável pelo núcleo integrativo lá das doenças autoimunes, de oncologia, e ela tem um certificado em tratamento e treino de resiliência de estresse pela Harvard. E dá aula num curso de formação de facilitadores de meditação na Unifesp, e é pós-graduada também em medicina integrativa, né, como ela, pelo Albert Einstein. Então, eu queria que o Eric colocasse aí a mensagem da Regina Chamon para a gente escutar com atenção e depois partirmos para nossos debates. Por favor, Eric. Boa tarde, turma. Infelizmente, não pude estar presencialmente aí com vocês, mas hoje em dia a tecnologia nos permite esses encontros, mesmo quando fisicamente a gente não está no mesmo espaço. Bom, há algum tempo, há alguns anos, eu acompanhei um paciente, o seu Fernando. O seu Fernando, ele tinha um câncer de pâncreas, uma doença bastante agressiva, e ao contrário das nossas expectativas todas, ele já vinha convivendo com o câncer de pâncreas há 6 anos. O seu Fernando era um acadêmico extremamente estudioso, e como profissão, ele traduzia textos budistas, tanto do tibetano para o português, quanto do inglês para o português. E por conta desse vínculo profissional dele, né, das traduções de textos budistas, ele acabou se tornando um praticante de meditação também. E ele dizia que uma das coisas que ele considerava que o faziam viver um tempo tão prolongado para o tipo de doença que ele tinha era exatamente esses momentos em que ele se sentava em silêncio, em que ele fazia a prática de meditação dele, no caso dele dentro de uma tradição religiosa, mas não necessariamente. E por conta disso ele trouxe uma demanda para a clínica em que ele trabalhava. Ele gostaria que mais pacientes pudessem ter acesso a uma prática como essa, a um espaço de silêncio. E foi assim que eu, que sou hematologista, mas também sou praticante de meditação e me tornei professora de meditação, foi assim que eu acabei numa clínica de oncologia ensinando pacientes oncológicos a meditarem. E nessa experiência a gente tinha um grupo em que vários pacientes se reuniam, não só pacientes, mas também seus familiares, e muitas vezes membros da nossa equipe se reuniam para a gente praticar meditação. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês quais os benefícios dessa prática, que eu fui não só estudando através de textos científicos, artigos, cursos de formação nessa área, mas também das experiências que eu fui tendo acompanhando esses pacientes, ensinando meditação para essas pessoas. Então, se a gente pensa no aspecto fisiológico da prática, hoje a gente já tem descrições do que a prática da meditação promove no nosso corpo e na fisiologia do organismo. Basicamente, o que a gente tem é um equilíbrio do funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo, com redução do tônus simpático, aumento do tônus parasimpático. Isso a gente tem um equilíbrio das nossas funções vitais. Então, uma normalização da frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória. Além disso, é muito comum a gente ter também relaxamento muscular, o que traz, para os pacientes com dor, traz uma sensação de alívio. Muitas vezes os pacientes têm muita tensão muscular tentando compensar a dor, então quando a gente consegue relaxar a musculatura,
Isso acompanha um alívio de quadros de dor também, né? Além dessas alterações mais físicas, a gente tem também uma série de benefícios que são benefícios cognitivos, benefícios que influenciam no funcionamento da nossa mente. Quando a gente pensa principalmente no câncer de mama, os tipos de tratamento quimioterápico que a gente tem hoje em dia para o câncer de mama, ele tem um efeito tóxico muito grande na capacidade cognitiva das mulheres que estão em tratamento. E a gente conhece essa entidade como chemobrain, ou o cérebro da químio, que é mais ou menos como se o nosso cérebro ficasse ali meio nublado, meio confuso. Então, a maioria das pacientes que eu acompanho, elas reclamam de alteração da memória, dificuldade para lembrar compromissos, dificuldade para lembrar palavras muitas vezes. Às vezes vai no supermercado, esquece o que ia comprar, esquece uma reunião de trabalho importante. Então a gente tem esse primeiro campo da memória. A gente tem também uma outra alteração bastante significativa, que é a capacidade de raciocínio lógico mesmo. As pacientes que eu acompanho, elas costumam brincar que elas ficam com o cérebro meio lento, né? Uma lentidão física. Assim como tem a fadiga física, também tem essa fadiga mental, essa sensação de que a cabeça não está respondendo com a agilidade que costumava ter anteriormente. E aqui, mais uma vez, a gente vem com a meditação como um possível recurso associado ao tratamento, no sentido de minimizar os impactos, os efeitos adversos da quimioterapia para o câncer de mama. Então, a gente tem estudos científicos já mostrando que práticas como mindfulness, técnicas de meditação podem melhorar essa disfunção cognitiva secundária à quimioterapia. E não só melhorar a disfunção cognitiva, mas também fortalecer a atenção. Uma das principais vias que é fortalecida no nosso cérebro, vias neuronais, é a via da atenção, né? Quando a gente tem a prática da meditação, essa prática envolve a gente sustentar o nosso foco em um objeto de escolha, e aí cada um vai escolher o seu objeto. As diferentes técnicas propõem diferentes pontos de observação. Então, algumas técnicas propõem a observação da própria respiração, outras técnicas propõem a atenção na repetição de uma palavra, de um mantra, de uma oração. Outras técnicas propõem a gente focar em uma imagem ou focar em uma qualidade, uma virtude que a gente queira desenvolver, como acontece com as técnicas da meditação da compaixão, da bondade amorosa. Enfim, seja lá o foco para o qual a gente vai direcionar a nossa atenção, o fato é que a gente precisa direcionar a atenção. Então, a gente treina muito durante a técnica esse exercício de perceber que a gente se distrai e retomar o foco escolhido, né? Retomar a atenção no foco escolhido. Perceber que se distrai, voltar para o nosso foco, para a nossa âncora de sustentação da prática. Isso vai fortalecendo toda essa circuitaria neuronal que está envolvida com a nossa capacidade de atenção focada, de atenção sustentada. E a capacidade de sustentar a atenção se relaciona com a memória. Então, a gente vê que por esse fortalecimento de vários circuitos cerebrais, a gente tem também a melhora da memória, da capacidade de foco. Isso ajuda muito as pacientes a lidarem com esses sintomas. Principalmente, hoje em dia, pacientes mais jovens. A gente vê mulheres cada vez mais jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama, muito porque a gente teve uma melhora significativa dos métodos diagnósticos. Mas o fato é que essas pacientes começam a ser tratadas mais cedo e uma boa parte delas estão numa idade produtiva, profissional, muito intensa, são mulheres que têm filhos pequenos. Então, esse impacto cognitivo, ele traz um impacto na funcionalidade dessas mulheres. Se a gente não cuida desse sintoma, a gente pode reduzir muito a qualidade de vida dessas pacientes. Uma outra coisa que esse treino da atenção nos permite é conseguir manejar um pouquinho melhor a ruminação mental, que está muito presente em quadros como transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, extremamente comum durante o tratamento oncológico. Esse treino da atenção, em que a gente consegue redirecionar a atenção para um foco de escolha, nos ajuda a perceber quando a gente entra na ruminação mental, então aqueles pensamentos automáticos negativos que ficam retomando,
Ou quando a gente entra naquela viagem mental no tempo, em que a gente se pega ali ou antecipando preocupações, problemas que talvez aconteçam no futuro, mas que não estão acontecendo de fato agora. Ou a gente se pega remoendo fatos que aconteceram lá atrás e que por alguma maneira nos desagradou. Então, essa rememoração muito frequente do passado se relaciona bastante com os quadros depressivos, e essa antecipação constante do futuro se relaciona bastante com os transtornos de ansiedade. E aí, quando a gente treina observar essa viagem mental no tempo e retornar a nossa atenção para o que está acontecendo agora, atenção plena no momento presente, que às vezes a gente ouve como mindfulness, isso ajuda muito a lidar com esses sintomas de ansiedade, depressão, que estão presentes ali na paciente oncológica, no paciente oncológico em geral, mas especificamente falando das pacientes com câncer de mama. E isso me lembra de uma outra mulher que eu acompanhei, uma mulher bastante jovem, que teve um câncer de mama diagnosticado assim que ela se casou. Então, ela tinha uma série de questões ali por conta do casamento recente, uma alteração da libido. E ela veio para mim, na verdade, com uma queixa de muitas ondas de calor. Os fogachos eram o principal sintoma que ela me trazia por conta do uso de uma medicação chamada tamoxifeno. E ela entendia que o que tirava a qualidade de vida dela naquele momento era o tamoxifeno. E conversa vai, conversa vem, eu propus para ela se ela gostaria de fazer esse treino da atenção, né? A gente não precisa nem sempre usar esse nome meditação, mas ela gostaria de fazer esse treino da atenção, e ela ficou bastante interessada e começou a praticar. Eu ensinei ela no consultório, ela foi para casa, começou a praticar. E nas consultas subsequentes, o que ela começou a observar é que, na verdade, quando ela tinha onda de calor, aquilo durava pouco tempo. Durava 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e passava. Por outro lado, essa onda de calor gerava nela exatamente essa ruminação mental. E aí ela começava a pensar, e se a doença voltar? E se eu ficar tomando esse remédio mais 10 anos e o meu marido não quiser mais ficar comigo porque a libido foi embora, porque o meu corpo mudou com a cirurgia, né, o tratamento? E essa sensação de ansiedade que vinha com esses pensamentos de ruminação, essa sensação perdurava 1, 2, 3 horas, até que vinha uma nova onda de calor e começava tudo de novo. Então ela observou que, na verdade, o sintoma que a incomodava não era exatamente a onda de calor, mas sim a ansiedade que vinha a partir da onda de calor. E aí a gente conseguiu trabalhar melhor esses sintomas com ela. Estou contando isso para vocês porque o principal benefício que eu vejo da meditação, né, apesar da gente ter alterações fisiológicas, apoio no manejo de quadros de dor, apoio na ansiedade e depressão, apoio na insônia, o que eu percebo há quase 10 anos aí acompanhando pacientes oncológicos que querem praticar a meditação, é que o principal benefício dessa prática, não só no manejo do câncer, mas no apoio a todas as doenças crônicas que a gente tem nos dias de hoje, é que as pessoas começam a mudar o jeito com o qual elas se relacionam com os sintomas e com a própria doença. A meditação nos permite, muitas vezes, olhar o mundo de uma forma diferente, entender que os nossos pensamentos são apenas pensamentos e não necessariamente toda a realidade. Entender também que os sintomas, assim como os pensamentos, eles vêm e vão embora em ondas, eles não são algo sólido, permanente, que fica com a gente o tempo todo. Então, essa observação dessa intermitência do sintoma, do pensamento, também traz muito conforto para o paciente, né? Então, tudo isso para contar para vocês que essa é uma prática muito acessível, de um custo bastante baixo, que apesar de parecer algo muito difícil e desafiador, quando a gente utiliza uma técnica adequada, ela é possível de ser feita em qualquer contexto, por qualquer pessoa, de qualquer prática religiosa, né? Ela não precisa estar vinculada a uma prática religiosa, e é uma prática que apoia demais os nossos pacientes, mas não só, seus familiares, também toda a equipe, nessa jornada que é a gente cuidar de pessoas que estão passando pelo desafio do câncer.
Então, acho que eu queria deixar de mensagem para vocês aí nesse mês de outubro e trazer como reflexão é a gente se abrir e buscar outros recursos que apoiam os nossos pacientes a lidar de uma forma mais adequada e menos dura com a doença. É isso, gente. Obrigada pelos momentos aí. Bem, queria agradecer muito a Regina Chamon por ter ocupado seu tempo, né, disponibilizado seu tempo para nos deixar essa mensagem muito prática, né, do dia a dia, né, mostrando com uma das atividades, né, integrativas, né, que ela usou, que é a meditação, ela conseguiu mostrar os resultados, né, absolutos. A gente vai entrar agora na nossa área de debate, né, tem aberto perguntas pelo Zoom, pelo Instagram, para o auditório. Nós estamos aqui com a Denise Loreta, curadora do projeto, aqui na mesa, também, que pode fazer. E o Fernando Buigues, que é nosso co-moderador, não pôde estar presente ainda por questões de recuperação de saúde, mas está online e eu acho que ele também quer participar. Sim, de rosa para ver se a gente dá um apoio grande a esse mês tão importante. Além do aniversário de pessoas que eu gosto muito. Mas deixa eu dizer, primeiro eu gostaria de parabenizar muito a Denise e o Ricardo pela escolha desse tema, que está muito importante em nossos dias, né? É de extrema importância. Não há superlativo que possa falar sobre isso. Outra coisa, parabenizar a doutora Sabrina, porque ela conseguiu ser tecnologicamente humana, muito humana, e falando muito também de tecnologia e da importância desse tratamento, dessa prevenção, né, de poder fazer o diagnóstico logo no início, e isso é muito importante. Hoje, na área pública, a gente tem uma dificuldade desse diagnóstico precoce, mesmo que haja o diagnóstico precoce, até conseguir o tratamento é muito difícil. E a doutora Regina, que além de falar de meditação, que é um tema muito lindo, o doutor Ricardo gosta muito, e a filha dele, eu reparei uma coisa, né? Um vidro atrás dela, que parece cheio de dragões e de coisas, eu não sei, e espada de São Jorge, né? Para proteger. E o tema, e uma palavra que ela falou que foi ruminação mental. E hoje, realmente, eu vejo, não só na gestão, mas até na própria atuação nossa como médico, a gente ficar ruminando muito tempo sobre algum diagnóstico, sobre algum tratamento, e isso pode prejudicar ao paciente. Então, eu aprendi esse tema, que para mim é um tema, uma colocação poética de ruminação mental. Não somos gado que ruminamos, mas somos seres humanos, e ruminar mentalmente, eu acho que às vezes é ruim, que a gente tem que botar para fora. Então, o que eu queria muito era dar os parabéns a todos, e que a sessão está maravilhosa. Obrigado, Fernando. A gente aguarda aí, continua no ar aí o que precisar para você entrar com dúvidas aí. Antes de eu fazer uma pergunta para a Sabrina, eu até estava falando, o Fernando deu a dica que falou sobre meditação, né? Eu e minha filha, na verdade, a minha filha é CEO de uma ONG, né, da Arte de Viver, e que cuida exatamente sobre isso, né? Uma arte de origem indiana, cuja preocupação deles é, como o próprio nome diz, melhorar a arte de viver, né? Com práticas de saúde por medicina ayurveda, por meditação, exercícios respiratórios, né? Até você falou que teve aqui na sessão anterior em que a gente trouxe uma médica, né, indiana, a doutora Anisha, que comentou sobre isso. E é muito interessante, né? Porque realmente, quando ela fala da ruminação, e a Arte V fala disso, nossos grandes problemas, na verdade, tem mais um, além do que a Regina falou. Realmente, as pessoas se preocupam muito com o passado, que não pode ser mudado, né? E aí ruminam.
anteveem o futuro, né, e com problemas que nunca irão existir, né, e aí sofre, e deixam de viver o presente. Né. E eu acrescentaria mais um problema nesse, que é quando vivem o presente, não o aceitam, que aí é outro problema. E a Arte Viver fala muito sobre isso, que ela diz que o momento presente é inevitável. É o primeiro passo que você tem que dar para entender, que dali você tem que, né, ter uma resiliência para entender o que você pode mudar dali. Então, isso é muito... A meditação, o exercício respiratório ajuda muito. Mas, para não manter aqui, Sabrina, eu queria que você desse um exemplo. A Regina falou muito do exemplo prático, né? Mostrou uma paciente com câncer de mama, a ruminação, a dificuldade e a meditação mudando algo, assim. Desse um exemplo prático de um paciente, assim, lógico, sem citar nomes, né? Um paciente com uma doença tal, né? Que estava muito... E que a gente conseguiu melhorar, mudar com tal atividade, tal prática. Passa para a gente, por favor. Assim, num primeiro momento, não vem especificamente alguma história, né? Mas vem a minha prática diária, né? A gente tem sintomas muito pontuais nos nossos tratamentos do câncer de mama. A fadiga é um sintoma muito frequente, a dor é um sintoma também muito frequente, chega até 30%, 50%, a depender do remédio. E a gente também induz muitos pacientes à menopausa, ou a gente reforça a menopausa em quem já está menopausada. Então, os fogachos, né, eles são muito frequentes, a Regina mencionou, essa questão de alteração do humor também, os próprios ressecamentos vaginais. Eu acho que vale a pena a gente entender que, para cada sintoma desses, a gente tem diretrizes diferentes, né, internacionais, de abordagens integrativas para fazer. Então, um paciente que chega, por exemplo, com ressecamento vaginal, né, a gente pensa na questão física do próprio ressecamento, na questão do libido, na questão da ansiedade, na questão da autoestima, que foi alterada porque fez uma cirurgia, muitas vezes, da mama, que deixou alguma sequela, pode ter caído o cabelo ou não, por conta da químio, engordou ou não por conta da químio, do sedentarismo. Então, como é que a gente faz para trazer essa paciente para o presente, a arte do presente, né, com tanta coisa mudada? E aí a gente tem as diretrizes e, para cada sintoma, a gente tem abordagens. Então, para o paciente com esses sintomas menopáusicos todos, né, primeiro, a atividade física é sempre um pilar, né? A atividade física, ela vai diminuir os calores, ela melhora a ansiedade, ela melhora a qualidade do sono, ela diminui a chance da recidiva. A partir disso, a questão da alimentação, e é importante ressaltar aqui a importância da gente ter uma equipe multi nas clínicas oncológicas, no tratamento oncológico. Então, a dieta, ela pode ajudar na perda de peso, ela ajuda também a diminuir fogachos, a gente ter nutricionistas com esse olhar também é importante. E aí a gente entra com a acupuntura, a gente entra abordando a questão da ansiedade, com o psicólogo também, com práticas mente-corpo, a questão da espiritualidade, muitas vezes a gente aborda. Então, a gente vai definindo, né, o que a gente tem de sintoma e qual a prática que a gente pode direcionar e qual é a cultura dessa paciente, né? Eu lembrei agora, você pediu uma questão, eu me lembrei de uma paciente que chegou no meu consultório com alguma queixa, eu não estou me lembrando exatamente qual era a queixa, mas ela meio que ela não deixava eu falar. Ela me interrompia e falava que até então ninguém tinha passado nenhum suplemento para ela, e ela queria um suplemento, e ela tinha visto que era integrativa, ela tinha ido até mim, e alguém tinha passado alguma dieta, e na religião dela, que eu não lembro exatamente qual tinham muitas passagens relacionadas à alimentação natural, e isso sendo o pilar de tudo o que ela fazia. E aí ela ficava reforçando, eu não conseguia falar. E aí, bom, então a gente vai falar de medicina integrativa. Eu abri a roda da saúde, que eu sempre abro, e aí eu falo, então, um dos pilares aqui é a questão da espiritualidade. E que bom que você tem a espiritualidade, e que bom que já existe esse lugar. E quando automaticamente ela viu que a espiritualidade fazia parte de alguma abordagem, ela falou, nossa, nenhum médico até hoje deixou eu falar sobre espiritualidade e entender que isso pode ter uma importância para a minha vida. E, a partir daí, eu consegui falar sobre tudo o que eu queria, né? Eu falei sobre atividade física que ela nunca tinha feito, ninguém tinha orientado, pedi para ela ir na fisioterapia, que ela tinha uma sequela há mais de 5 anos da cirurgia, e ninguém tinha encaminhado ela para a fisioterapia, e ela estava em clínicas de referência.
Então, eu não fiz nada demais, não passei nenhum suplemento. Eu só trouxe as abordagens integrativas e a escuta ativa, né, para algo que era uma dor que ela carregava. Não, eu ia falar só uma coisa. Não, por favor, Denise. Não, você deu uma risada quando falou de fogacho, tá? Não, mas a gente fala sobre eu isso. lembrei de uma história antiga, né? A Mas gente tudo tem que bem. falar. Não, foi só uma história antiga que eu lembrei. Não, eu fico uma história antiga. Não, eu tenho que falar, né, gente? Eu fiquei aqui pensando, né? Como deve ser difícil para esse paciente, porque a gente naturalmente, né? Eu falo muito isso, eu acho que todo mundo já sabe. Eu falo na menopausa mesmo, eu entro no Uber e falo. E assim, porque, graças a Deus, eu só tenho fogacho, mas eu fico imaginando um paciente que está vivendo tudo isso, ainda tem a questão da autoestima, né? Mas o que me chamou a atenção na fala da doutora Renata, né? Regina, desculpa, é que ela falou uma coisa de ruminar. Isso aí é uma coisa que você não é só o paciente oncológico, é todo mundo, né? Hoje a gente vive essa ruminação. Não sei se hoje ou sempre se vive. Então me lembrou do filme Divertidamente, né? Sim. Que na verdade a ansiedade fala lá, aí daqui a pouco o passado vem e você fica antecipando. E aí ela fala, né? O que o Ricardo até citou. Não estou dizendo que tem que haver, mas uma certa resiliência, porque você vai passar aquilo, né? Aquele momento. Claro que é difícil, eu não estou passando por aquilo, mas eu passo por outras coisas, né? Então, assim, de você entender. E aí eu penso, fazendo um viés na medicina integrativa, com o que eu conheço, que as pessoas acabam buscando uma coisa muito imediata, né? A gente tem os remédios para dormir, que você tem qualquer coisa, é remédio para dormir, mas se você pode meditar, você pode orar, né? Aquilo que ele falou do PET scan, que você vê um cérebro que ora, que medita. Então, assim, nada é imediato, né? Só para finalizar, eu estava assistindo o documentário do Michael J. Fox, né? Sobre ele está agora com Parkinson, e é incrível, porque você vê como ele chegou naquela carreira dele. Gente, não foi do dia para a noite, sim. É uma vida, né? Então, a gente tem essa coisa de que, claro, a gente quer que uma doença te largue, uma depressão, uma coisa, mas há um caminho para chegar lá, né? Então, assim, e voltando ao médico, né, a integrativa é muito procurada, você falou, né? Por quê? Porque uma que não é, na verdade, científica, porque o médico não escuta. Você falou tudo isso. Ele não escuta, ele não tem tempo, né? Ele talvez não tenha esse olhar. Então, por isso que a gente está aqui, né? Para que levar isso para que os médicos possam, né, chamar a atenção de todo médico jovem, residente, seja quem for. Gente, vamos escutar o paciente, né? Todo mundo tem uma história para contar. A gente está voltando sempre para as bases, né, do que nós, da humanidade, aqui sempre falamos. Né? Começou com a música falando de empatia, né, falamos muito de compaixão já, e ela acrescentou até autocompaixão, quer dizer, a compaixão começa com você, né, para depois os outros também poderem associar isso. E a gente tem sempre uma mensagem para casa, né, o que o americano take home message. Né? A gente tenta que a sessão leve para os pacientes e para os médicos, né, para os terapeutas, para os profissionais de saúde, alguma dessas. Me chamou a atenção, achei interessante, Sabrina, que você falou um detalhe, quer dizer, do médico, né, ou do profissional que chega lá, e seja integrativo ou não, e que ele passa o suplemento. A gente brinca até mesmo fora da medicina integrativa, né? Eu não tenho tanto para mim, porque eu sou cirurgião, né? Quer dizer, eu quero vai lá para um procedimento. Mas eu vejo nos outros colegas, né, que as pessoas ficam muito angustiadas, né, buscando um remédio. Né? E, às vezes, alguém passa um suplemento, tipo assim, fiz o meu papel, tratei, eu vou dar o suplemento para ele fica feliz porque recebeu um suplemento, mas, na verdade, né, o que ela queria era ser escutada, né, que você fez uma escutativa, e aí, depois, com a escuta, você pôde passar o que você achava importante para ela, sem suplemento. Né? Isso é muito do que a gente já falou também da medicina da pessoa. Né? O Perestrello, né, que tem um livro sobre isso, ele falava que existe uma ontopatia, que é a doença do ser. Não é a doença do fígado, do rim, é a doença do ser. Né? E esse ser chega doente, ele precisa ser tratado como ser, e o primeiro passo isso é escutar. Por isso que a humanidade está aqui, que o Ricardo colocou isso aqui sempre para melhorar isso, né? Mudar isso. O Fernando Briggs acho que ia falar, quer alguma coisa a mais? Fernando, sim. Pode botar, vamos lá. Sim, eu não quero veio, falar... mas veio, né? Quero falar para a Sabrina, inclusive, sobre a minha experiência pessoal com o câncer. No caso, foi com uma filha minha, mas que acabou tudo bem. Só que não era um câncer de mama, mas era um câncer cerebral, né, que não paro de agradecer ao Dr. Ricardo e a equipe dele no CTI, mas ao Samaritano como um todo, o neurocirurgião, né,
o Jean. Mas o que a gente fez com a Nanda, na verdade, foi uma medicina integrativa, né? Ali a gente já utilizou, e é de extrema importância, porque a gente não ficou parado apenas na coisa do medicamento, de fazer isso ou aquilo, de seguir todas as coisas. A gente tinha nossa ansiedade, né, de cura, o que queria mais para ela era a cura, como ela também queria, e lógico que orar, caminhar, tomar sol, e às vezes até usar algum suplemento, alguma coisa que alguém indicasse, né? Você acha que um pai não faria isso, uma mãe? Lógico que faria. E a medicina integrativa, hoje não, né? Sempre foi de extrema importância, porque é através dela que a gente consegue ter os melhores resultados, porque a gente tem que integrar o paciente como um todo, né? A gente tem que olhar, como o Ricardo disse, o ser total, né? Então, eu gostei muito de tudo que está sendo falado aqui, e ver se a gente conscientiza nossos médicos, e principalmente hoje, até os médicos paliativistas. Não é porque o paciente está no final de vida, qualquer coisa assim, que não possa realizar seus sonhos, né, e fazer tudo acontecer. Eu gosto muito desse tema. E dele até surgiu, pena que eu não estive aí pessoalmente, Sabrina, para te dar um exemplar do meu livro, né, Diário de uma Angústia, que eu publiquei, e foi sobre o dia a dia da minha filha. O dia a dia do Mauro Ventura e da Luciana Medeiros. Mas eu vou pegar o seu endereço, né, e vou mandar o livro para você. Eu ia falar isso que ele falou, né? Bom, depois vamos ver perguntas aqui, gente. Essa plateia é lotada aqui, por favor. Otávio Portela. Tá bom. Não, uma coisa que eu falei, não faz parte, né, talvez, da medicina integrativa. Eu não vi naquela... Porque seria acupuntura... Mas, não, eu digo tudo, mas eu fiquei pensando aqui, né? Porque o Boigs, ele faz bijuteria, borda... Sim, arte-terapia. Né? A arte-terapia, né? Escrever, né? Porque escrever também, né? Essa coisa de você passar para o papel, né? Aquilo que você está sentindo, Não, e é interessante a fala sobre o livro, né? E quando eu cheguei, a Denise me perguntou há quanto tempo eu vinha conhecer o projeto, sempre admirei o projeto, sempre vim. E essa minha caminhada dentro da integrativa começou exatamente porque meu pai teve câncer de mama, meu pai é mastologista, falou do dia a dia do paciente oncológico, né? Enquanto meu pai fazia quimioterapia, eu trocava muita mensagem com ele. Um dia eu vi que aquelas mensagens eram um texto enorme, um conteúdo enorme, e eu escrevi um diário baseado nas nossas trocas de WhatsApp, falando desde o começo do tratamento até o fim. E é interessante essa fala, né? Ela vem alinhada com aonde foi meu ponto de partida, quando a gente sentiu essa dor, né? E a gente viu como que a gente poderia melhorar o acolhimento dessa pessoa que sofre e que a gente ama, né? E foi quando eu busquei os cuidados paliativos para pegar principalmente o pilar da comunicação, que os cuidados paliativos têm muito forte, e aprendi, né? Estudei medicina integrativa. Então, eu acho que a dor, né, abre muitos caminhos e muitos espaços para a gente cuidar também melhor, não só da gente, como de outras pessoas, né? Sabrina, uma curiosidade, né? O profissional de saúde, para ser um médico, vai fazer uma pós-graduação, uma especialização em medicina integrativa, né? Eu tenho a impressão que ele, pelo menos eu dei uma olhada, até porque eu cheguei a me inscrever uma época, não consegui entrar para ver, mas o Einstein, por exemplo, faz um currículo, né? Em que ele dá um volume muito grande, perpassando por diversas artes. Isso te prepara para entender que existem outras opções de tratamento e encaminhar o paciente. Mas é isso, quer dizer, o médico integrativo ele fica apto
a entender tudo que há nessa medicina integrativa e encaminhar o paciente, ou ele dali deriva para uma das artes, como, por exemplo, a Regina fez, e aí foca em meditação? Como é que é isso? Como é que... Explica melhor. Acho que o ponto mais importante assim é que quem se diz especialista em medicina integrativa não é especialista, né? Isso é um paradoxo, né? Digamos. Medicina integrativa nunca vai ser uma especialidade, né? A gente não vai poder botar no carimbo que é especialista. Medicina integrativa é um conjunto de abordagens e práticas, né? Esse é o primeiro ponto. Tanto que a própria pós mudou o nome de medicina integrativa para Bases da Saúde Integrativa. Porque, na verdade, a gente usa medicina integrativa e oncologia integrativa porque ela fora todos os estudos usam o termo, né, Integrative Oncology Medicine. Então, quando a gente joga no PubMed, procura os artigos, é esse o termo, né? E quando a gente vai nos grandes hospitais, é esse o serviço que tem. Só que a gente não está falando de uma especialização, e é isso que eu acho que metade dos erros começam por aí. E, assim, as bases da saúde integrativa, ela fala, né, o curso fala sobre todos os pilares, né, como que cada pilar começou e o que a gente tem evidência para cada um deles, né? Quando a gente fala de medicina integrativa, onde a gente vai ter mais estudo é dentro da oncologia, realmente, né? Porque a gente vê, aí eu não trouxe esses artigos, mas é onde o paciente mais busca, né, novos caminhos, onde ele tem uma certa avidez por tudo que possa fazer para melhorar aquela talvez porque condição. ele se senta no beco sem saída, Exato. talvez, né? Ou pelo menos acha que está no beco sem Exato. saída, e ele procura, né, Ou Exato. porque ele é mais escutado, a escuta é maior nesse lugar, né? Talvez. Ele busca mais acolhimento e tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Então, na oncologia integrativa, eu falo de onde eu atuo, né? Eles falam que é importante ter um serviço de oncologia nos hospitais para que a gente saiba o que não pode fazer e qual abordagem tem indicação para qual sintoma e a gente direcionar para a equipe multi. Então, ao meu ver, te respondendo, o curso ele serve como uma grande base para a gente adequar o que a gente faz dentro da saúde no contexto integrativo, sabe? Então, a Regina foi muito para essa questão da meditação, tem amigas minhas que foram para canabidiol também, mas a gente tem que ter a base de tudo que existe, né, o que é medicina integrativa para a gente seguir. Quer dizer, o profissional é interessante para ele, né, agregar essa ferramenta, né, esse armamentário, que ele pode até se interessar por derivar para uma área, ou simplesmente dentro da área dele, né, seja qual a especialidade que for, ele ser capaz de receber esse paciente, né, melhorar essa escuta e, a partir dali, encaminhá-lo, né, para alguma terapêutica que possa complementar o que ele está fazendo já com esse paciente. Seria isso, né? É isso que eu faço na minha rotina, né? Eu identifico quem é esse paciente culturalmente, socialmente, né? A escuta ativa, o que ele busca, para, a partir daí, direcionar para o que é melhor para o dia a dia dele, qual profissional, né? Eu acho que quando a gente fala hoje em dia também de ambulatórios de survivorship, né, de sobreviventes, a gente tem que ter esse profissional que vai ver ali quais são as demandas dessa pessoa, né, esse manejo de sintomas, mudança de hábitos de vida, para, a partir dali, ele conseguir seguir adiante, né, mesmo com medo. O paciente oncológico tem muito medo da recidiva, né, então isso tudo é trabalhado. Então, eu vejo como realmente uma base dentro da oncologia para caminhos de cura. Acho que a gente, quando vê a literatura de fora, fica muito difícil, porque a institucionalização da saúde lá fora é muito organizada. Sim. Né? Aqui a medicina se dividiu entre uma complementar, né, digamos assim, que não é totalmente integralizada ainda, está tentando, está engatinhando, né, de ser uma coisa mais integral, e a medicina pública que institucionalizou, mas é incompleta. Então, eu estava fazendo um paralelo aqui, né? Além de cirurgião, eu sou intensivista, né? Na verdade, tenho um cargo de gerência sobre isso. E hoje, na terapia intensiva, já há lá fora, né, uma preocupação muito grande com pacientes pós-CTI. Os residentes de CTI estão aí, sabem como eles estão vendo os doentes crônicos, que se cronificam, ficam meses no CTI e saem com uma série de sequelas. E o que acontece com esses pacientes, né, depois dela? Saem com sarcopenias, miopatias, dificuldades respiratórias, dificuldades psicológicas, de relacionamento. Eu tive um pequeno exemplo disso, que meu pai ficou mais de 3 meses, né, internado aqui na UTI, e quando saiu teve algumas dificuldades, até se recuperou antes de evoluir para a neoplasia, depois no câncer.
mas hoje já há um ambulatório de pós-CTI. Eu estou pensando também como talvez essa medicina integrativa seria interessante para esse paciente de pós-CTI, entendeu? Que tem muitas inseguranças, tem dificuldades para complementar, seja que área for, né? Lógico que com a medicina multidisciplinar que nós temos, da saúde multidisciplinar, com fono, com físio, com cuidados de enfermagem, com uma série de coisas, mas com cuidados integrativos também, né? Talvez fosse uma outra área que eles pudessem... Você falou da paliação, que a gente pensa a paliação, a gente vai ter oportunidade de discutir melhor, né? Como a gente vai saber depois, é algo terminal, né? Algo que não é assim, né? A paliação começou no tratamento da dor, evoluiu para os cuidados de fim de vida e está evoluindo cada vez mais para o paciente crônico. Sim. Né? Então, eu acho que é uma outra área, a paliação, que ainda tem muito a ser agregada, né, da medicina integrativa, né, começou pela oncologia, e essa área pós-terapia intensiva, eu acho que é uma área que talvez se beneficiasse muito, né, a gente não tem aqui, mas talvez lá fora com um ambulatório de medicina intensiva, pós-paciente de medicina intensiva, com esses cuidados de medicina integrativa, né. Eu acho que seria muito interessante isso para colocar, né. Fale. Ele tem uma pergunta aqui, o Eric está te falando. Obrigado. Eu estava aqui. Absurdo. Tem uma pergunta lá também. Tá. Espera aí um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Tem que levar o microfone alguém ali para ela, por favor. Sim, peraí. Mas acho que ela pode falar sem microfone, dá para ouvir não daqui. dá. Não dá para ouvir, não dá pra ouvir não. no O pessoal som. de fora não vai ouvir. Tá. Desculpe, mas o moderador tem que ser rígido com isso. Muito bem, você está totalmente Estou aqui. Eu falo alto, então achei que nem precisava né, falar no Zoom, microfone. Exatamente. Mas não é nem pergunta, não. É mais complementando mesmo esse contexto geral de saúde integrativa, não só medicina integrativa, né, que o termo certo seria saúde. A gente fala muito num contexto de paciente, do cuidado que a gente vai ter, obviamente, a gente está no ambiente médico. Mas eu acredito que a questão do cuidado da saúde integrativa também tem que estar envolvida na nossa própria saúde, porque nós também somos acometidos pelas milhares de coisas do nosso dia a dia e estamos também predispostos a essas situações. Na minha faculdade, por exemplo, a gente tinha meditação sempre na hora do almoço para os alunos, para a gente poder trabalhar e a parte da integralidade entrar junto da nossa parte de estudante, de medicina e afins. Como o doutor Ricardo falou, nós somos estudantes de terapia intensiva, né? Somos residentes de terapia intensiva, e eu acredito que, inclusive, no ambiente do CTI, que a gente tem muito paciente que está consciente, está lúcido, eles passam ali por vários momentos de ansiedade, de angústia, até o momento da próxima medicação, quando que eu saio daqui, até quando que eu fico. Às vezes tem um acompanhante que também traz essa angústia, essa ansiedade. Então, falando desse contexto da saúde integrativa, eu imagino o quanto para esses pacientes que estão lúcidos, que estão conscientes, às vezes algumas medidas poderiam ser implementadas de repente, né? De maneira que essa experiência, porque, como a gente fala, né, existe a experiência do paciente diante do que ele tem, da vivência da doença, do que ele está passando, do quanto que essa experiência poderia ser talvez um pouco menos sofrida. E, consequentemente, num pós-CTI, né, talvez isso trazer menos reflexos de sofrimento para essa pessoa. Não apenas numa questão da oncologia. Óbvio que eu acho que a integralidade veio no cuidados paliativos, porque são pacientes que buscam, diante do que se é possível, melhorar a qualidade de vida e do que tem de possibilidade de viver melhor, né, diante da dificuldade da doença que se tem. Tem dois pontos, né, porque não dá para trazer tudo aqui, mas que me vieram à cabeça. A gente tem estudos, uma coisa em pacientes internados em ambiente de intensiva, é a questão da natureza, né, pacientes que têm essa visão com uma janela aberta, não aberta não, mas ver através o que está acontecendo no mundo, o contato com a natureza. A gente tem, são estudos antigos, mas que estão sendo replicados, mostrando que esses pacientes, às vezes, têm mais alta do que o paciente que está olhando para a janela. E uma coisa que é feita já em alguns hospitais, cada lugar tem um nome, né? Mas basicamente é a terapia do toque, né? Porque o paciente do CTI, ele é um paciente que ele toda hora é um procedimento invasivo, né? Ou o banho, né? Que é algo gelado, né? Que se mexe muito. E a gente sabe, a pele tem muita terminação nervosa, e aí tem técnicas que eles trabalham essa questão do toque como se o paciente se sentisse abraçado, né? Interessante que eu lembrei dos trabalhos finais da minha pós, tinha uma
pediatra que era intensivista, e ela trouxe a sensação que os bebês têm num CTI pediátrico. Então, ela botou o barulho muito alto, né, que a criança tem bebezinho tem uma percepção diferente, deixou a sala muito gelada, ela passava álcool gelado na gente. Então, ela trouxe essa vivência e fez práticas integrativas nesse CTI para esses pacientes, com aroma também, que a aromaterapia entra. Então, é lógico que é caso a caso, mas são abordagens que já existem para esse público, né, e a gente tem dados trazendo esse olhar. Talvez, só uma coisa, talvez esse seja um futuro, né, que ela está falando, porque já tem a paliativa que não se falava tanto tempo atrás, né? E agora talvez seja um futuro de ter em cada hospital essa pessoa, né, esse profissional. Queria abrir para o Otávio Portela, está online, está querendo fazer pergunta aqui. Ele não pôde estar aqui hoje, também está se recuperando no tratamento. Por favor, Otávio. Boa tarde a todos. Eu fiquei impressionado com uma afirmação da... Sabrina? Fugiu o nome dela. Da Sabrina ou da Regina? Sabrina. Quando ela falou que os pacientes se queixam de serem atendidos entre 9 a 20 minutos. Existe um motivo para isso acontecer. Ou, pelo menos, um dos principais motivos para isso acontecer são os convênios. Os pacientes que aceitam ser atendidos por nesse tempo, é porque eles são pacientes conveniados. E os doutores de convênio, para fazerem uma certa caixinha no fim do dia, ele precisa atender na fase de 12 a 15 minutos. Então, eu tenho um verdadeiro horror a convênio de saúde por causa disso. Porque ele leva à deturpação do atendimento médico. E uma segunda coisa, isso que foi falado sobre o abraço do paciente no CTI, alisá-lo. Eu sempre tive uma teoria, eu trabalhei 35, 38 anos em terapia intensiva, e eu sempre tive uma teoria que todo médico, quando se formasse e fosse trabalhar em terapia intensiva ou qualquer unidade dessas fechadas, que ele fosse obrigado a deitar num leito, sem o lençol, sem o cobertor, que ele tocasse a campainha e ele esperasse meia hora até a enfermeira aparecer, que ele passasse por todos os percalços que um paciente numa instituição pública passa. Só isso, muito obrigado. E parabéns à apresentação de vocês. Obrigado, Otávio. Posso comentar? Pode, claro. É realmente essa realidade do paciente conveniado, mas também é a realidade do SUS. Eu tive uma reunião sábado, né, falando um pouco sobre esses tópicos de comunicação, e assim, a gente tem consultas de 1 hora que o médico também não levanta o olhar para o paciente, também não encosta, também não acolhe, né? E uma das pessoas que estava nesse auditório levantou a mão e falou que tinha muita dificuldade de, nesses 20 minutos, meia hora, abordar tudo que o paciente demanda. Eu entendo, eu concordo, mas existem formas da gente, em 20 minutos, acolher uma pessoa, né? A gente tem estudos que mostram que, se a gente deixar uma pessoa numa consulta falar, dificilmente ela vai falar mais do que 2, 3 minutos sobre si mesma, sobre suas queixas, né? E às vezes a pessoa precisa muito desses 2 minutos, né? Então, a gente treinar nossa escuta ativa, a gente treinar, otimizar esse tempo de acolhimento, eu acho que falta um pouco na nossa formação, né? Porque tem como a gente melhorar, né? E os nossos pacientes, principalmente do SUS, precisam desse olhar. E é só isso. O Abílio quer fazer uma pergunta, um comentário. Sabrina, eu sou
Sou suspeito para falar de você, porque eu acompanho o seu trabalho há anos, vi os seus 2 livros nascerem, de um eu colaborei também, inclusive, e tenho um prazer imenso de te ver aqui na sessão Humanidade. Não tinha lugar melhor para você estar do que na sessão Humanidades da Saúde, e você com todo o seu trabalho lindo. E, nesse ponto, eu já te faço uma pergunta desafiadora. Nesse contexto. Sempre que, às vezes, eu vejo a discussão da formação médica, eu fico pensando, a faculdade de medicina que meu pai fez durava 6 anos, aqui no FRJ. Ensinava-se muitas coisas, em 6 anos eu tenho certeza que os professores daqueles momentos achavam que tinha que dar a mais coisa, estava faltando tempo para dar tanta coisa. Quando eu estudei no FRJ, o curso era inteiramente diferente do que meu pai havia feito. Muita coisa entrou, muita coisa também saiu. Eu tenho certeza que o de agora está inteiramente diferente do que o que eu fiz, do que nós todos fizemos. E cada carreira, cada matéria querendo colocar mais assunto, mais matéria, e que falta tempo a ser dado. Como o curso continua sendo de 6 anos, eu fico pensando, adivinha o que vai sair sempre? O que vai sempre ser mandado embora? Humanidades médicas. É o tempo de contato com os pacientes, é o tempo que o professor tem para ensinar o aluno a ser gente sem deixar de ser médico. Ensinar medicina e não deixar a humanidade dele. Eu lembro de um trabalho muito bom que o Sérgio Rego, da Fiocruz, fez, até que foi a tese dele, que foi aquele... acho que é Saindo da Faculdade... Esqueci o nome do livro. Mas é que ele estudou estudantes de medicina naquele momento, no início da faculdade, e depois, e vendo como eles haviam transformado os seus desejos. Os alunos entravam na faculdade com os desejos de curar, de salvar, e, de repente, saíam da faculdade totalmente transformados face ao que eram. Negativamente, nesse ponto. E eu fico pensando, existe salvação? A que ponto nós nos perdemos? Existe salvação para a medicina? É tradicional? O papel da humanidade na saúde vai sempre crescer porque a medicina tradicional vai colocá-la sempre de fora e a gente vai ter sempre que tentar lutar cada vez mais para reentrar num espaço que não devíamos nunca ter saído. Isso é porque ele é meu amigo, a pergunta dele. Você me conhece, sabe que eu sou poliana eterna, tenho uma visão muito otimista de tudo. Tem 2 pontos aí interessantes, né? Eu dou aula em faculdade, eu dou aula na graduação. Na aula que eu dou aula sobre oncologia, né? A cadeira em oncologia. Isso é porque ele é meu amigo. Na grade da faculdade, né, tem comunicação, tem cuidados paliativos, tem saúde mental. Isso, para mim, quando eu entrei, foi uma grande surpresa ter essas cadeiras na formação. Então, isso já me traz uma gota de esperança, né? Então, tem alguma coisa aí acontecendo, mesmo a gente estando num caos humanitário, né? Porque pouco do que acontece na faculdade é um reflexo do que está acontecendo no mundo, e o mundo está caótico, né? Mas na grade tem lá essas matérias, e isso muito me acalentou quando eu entrei. E outro ponto, e vem a poliana, né? É a imensa crença que eu tenho na gente, né? Nas sementes que somos, nos profissionais que somos. Então, por exemplo, esse olhar que eu tenho e que eu trago tanto para as aulas é um olhar que eu trago para minhas aulas. Então, todas as aulas que eu falo, seja câncer de estômago, câncer de intestino, qualquer que seja, né, tem uma parte da aula como você vai acolher esse paciente. Né? O que você vai esperar? O que ele costuma trazer na minha consulta de angústia? Porque cada paciente, né, um paciente que coloca uma colostomia tem demandas diferentes de um paciente que está com uma traqueostomia, né, por causa de um câncer de cabeça e pescoço. Então, eu acredito que a gente tem o poder de mudar sempre. Então, mesmo nesse mundo caótico, e eu vejo que os alunos gostam muito disso.
né? Eu dou poucas aulas, né? Porque somos um time de 4, mas volta e meia eles querem me homenagear e homenagear a nossa equipe, que a nossa equipe tem esse olhar e elegem a oncologia como uma grande matéria na formação, que a gente não espera isso, vai. A oncologia não é um brilho dos olhos da formação médica. Então, é esse olhar que eu trago. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento. Só 2 palavras rápidas sobre muitos assuntos, surgiu muito tema aqui. Apesar de muitas coisas terem saído, a Bíblia tem outras tentando entrar. Lá na Unirio também existe um grupo de espiritualidade e medicina, com uma disciplina. Esse grupo também trabalha com uma realidade virtual em 3D para doentes, que você tem que seria algo interessante para delírio, né? Para eles estarem em outro local e terem uma calma, né? E esse problema do tempo, acho que ela foi muito feliz, porque, por exemplo, o NHS na Inglaterra, que é um sistema de saúde altamente valorizado, eles têm 10 minutos para atender. Eles têm, inclusive, um livro que é caro, eu já vi esse livro, que chama 10 Minutes to Diagnosis, que é isso. É óbvio que eles focam em fazer um bom diagnóstico, uma boa medicina, que é difícil. Mas falta isso que a gente está falando aqui, que o Otávio pontuou, que é ouvir, escutar melhor o paciente. Mas acho que ela foi muito feliz em dizer que a questão de fazer isso é mais uma questão de você estar pré-determinado a fazê-lo e saber como fazê-lo do que necessariamente do tempo, né? A gente tem que ter essa consciência e fica essa mensagem, um take-home message para os profissionais de saúde, né, da escuta ativa. E, por falar nisso, né, nós hoje já começamos a falar de paliação e já é uma chamada para a nossa próxima sessão. E tem o vídeo. Então, nós vamos chamar um depoimento, exatamente, de uma paciente, Ana Carolina, sobre paliação, que vai ser o assunto da nossa próxima sessão Humanidades. Solta o vídeo, Érico, por favor. Eu tinha esquecido. Lina Fernandes, sou autora do Instagram Fevereiro Rosa, tenho 40 anos e sou paciente de câncer de mama metastático há mais ou menos 10 anos e meio. Na verdade, eu tive meu diagnóstico em fevereiro de 2014, por isso o nome do Instagram, Fevereiro Rosa. Mas a minha história começou alguns meses antes. Eu tomando banho, achei um carocinho na minha mama, não foi fazendo o autoexame. Até então eu não tinha casos na família. Então eu estava passando sabonete e descobri um carocinho. No dia seguinte eu fui no meu ginecologista, que me acompanhava na época, que já me acompanhava há bastante tempo, inclusive. Ele me falou que não era nada demais. Mesmo assim eu insisti a gente fazer um exame de imagem. E aí a gente fez uma ultrassom de mama e deu que era uma categoria BIRADS 4, que hoje eu sei que ele deveria ter investigado, mas naquele momento eu não sabia, eu confiava nele enquanto médico. Quando foi janeiro de 14, meado de janeiro, eu comecei com uma dor insuportável na coluna, mas uma dor assim que realmente me paralisava, uma dor que estava bem forte. Eu comecei tomando analgésicos simples ali no dia a dia, e, por fim, eu estava tomando analgésico à base de morfina para ir trabalhar e não passava. Então, eu ia fazer uma viagem no carnaval, que seria no mês seguinte. Iria para a Europa com meu namorado da época, que é marido hoje. E eu resolvi procurar um ortopedista para a gente investigar melhor essa questão, né, da dor na coluna. E eu estava com tanta dor que no momento em que eu cheguei no consultório, que inclusive eu peguei um médico qualquer do plano, que me atendeu assim, no meu horário de almoço, no centro da cidade, e eu chorava de dor, que ele me deu uma injeção no consultório para melhorar a minha dor. E aí ele me pediu uma ressonância de coluna, ele achou estranho, né, aquela dor insuportável que eu estava relatando para ele. E a partir daí a gente descobriu, eu tive meu diagnóstico, resumindo, em fevereiro de 2014, era metastático, tinha metástase óssea, coluna, alguns pontos da coluna, lombar, costela e fígado, a gente descobriu posteriormente. E aí eu comecei um tratamento muito rápido, logo durante o carnaval eu comecei a fazer radioterapia na coluna para conter a dor e esperar sair a segunda parte da biópsia para ver, né, qual tipo que era. E aí, depois que saiu, eu comecei meu tratamento. E de lá para cá, eu já perdi as contas de quantas quimioterapias eu fiz, radioterapia, radiocirurgia. Eu não fiz imunoterapia ainda. Mas, nesse meio do caminho, a gente descobriu que eu sou mutada. Eu tenho mutação de BRCA2, que posteriormente a gente descobriu que a minha irmã também tinha a mesma mutação. A minha mãe não, mas a minha irmã
tem, e ela teve 2 cânceres de mama iniciais, depois de mim também. E há 5 anos e meio, mais ou menos, eu tomo uma medicação que chama olaparib, que age diretamente nessa mutação genética que eu tenho. E eu tenho uma ótima qualidade de vida e entrei em remissão com essa medicação e com mudanças de hábitos de vida também, eu tenho a menor dúvida disso. Eu resolvi me alimentar melhor, eu resolvi entrar na atividade física assim, com muita constância. Para vocês terem uma ideia, esse mês de outubro eu fui todos os dias. Foi o acordo que eu fiz comigo mesmo, apesar do meu mês ter sido bastante corrido, com muitos eventos e tudo mais, por isso que eu não estou aí com vocês hoje. Mas eu fiz questão de gravar o vídeo para dar meu depoimento e para ajudar, né, mais assim no que eu puder. E, enfim, eu tomo essa medicação, mas tenho uma excelente qualidade de vida mesmo em tratamento contínuo, né? Obviamente, meu tratamento é paliativo desde o dia 1, e eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, inclusive, muita gente ainda não sabe, né, o que é realmente cuidado paliativo. Quando eu falo que eu tenho cuidado paliativo, as pessoas acham que eu estou em estado terminal, e vocês sabem melhor do que eu, que não é bem por aí. Mas eu resolvi ficar muito engajada na causa. Eu participo de audiência pública, sou voluntária de ONG, eu dou apoio para pacientes ali através do meu Instagram, porque eu vejo o quanto de informação de qualidade que falta, e eu tenho essas informações por estudar, por fazer parte de grupos, né, por perguntar, por ser interessada, e por ter tempo, obviamente, também para me dedicar a isso. Então, isso virou para mim como, assim, uma missão de vida mesmo. Já que Deus me deu isso, eu estou tentando levar da melhor forma. E eu acho que até a forma de eu agradecer por tantos privilégios que eu sei que eu tenho. Tudo que eu puder passar para frente como ideias que foram boas para mim, que eu sei que fizeram diferença no meu prognóstico, e que se as pessoas estiverem mais atentas para ouvir e elas resolverem viver dessa forma também, com certeza fará diferença na vida delas também. Eu vejo muita paciente que me manda mensagem perguntando: mas qual remédio que você toma? Em vez de se preocupar com o que eu faço no meu dia a dia também, como se só a medicação fosse suficiente, não é. Eu acho que é uma mistura de tudo, assim, é fé, é astral, obviamente rede de apoio, acesso, claro, né, um médico muito bom e tratamentos muito bons, muito de ponta realmente. Acho que tudo isso convergiu para que eu estivesse aqui até hoje, e eu espero viver muito mais. Nós encerramos, agradeço a Sabrina, a Regina e a quem nos assistiu presencialmente ou à distância.